problema de saúde pública. O câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres, né? O principal, a incidência, quase 30% de todos os novos casos de câncer no Brasil hoje são de câncer de mama entre as mulheres, né? E isso leva a uma grande morbidade na população. Então, assim, esse mês, Outubro Rosa, é um mês que a gente promove vários eventos, enfim, é um mês especial para a gente tocar no assunto em relação a medidas de prevenção, de rastreamento, diagnóstico precoce, né, de como fazer e as informações sobre a patologia, que é muito importante, porque é através do diagnóstico precoce que a gente consegue realmente um tratamento menos invasivo, mais eficaz e altíssimas chances de cura, né? Então, assim, esse evento que a gente está promovendo lá no shopping é um evento bastante interessante. A gente pegou, são 10 histórias, né, reais, né, da nossa clínica, mulheres, algumas que já viveram, né, a experiência do câncer e outras que estão vivendo nesse momento, né, que vão contar. Tem um totem lá que vai contar todas essas histórias. A abertura oficial vai ser hoje às 19h, isso vai, né, ficar sempre alguém lá, vai ser próximo ali a C&A, né, na Praça E2, lá no shopping, e essas histórias vão ser contadas e tem fotos, né, da Muriel Pivato, lindas fotos lá em relação a essas mulheres, e ela contando como foi suas experiências, suas vitórias, suas dificuldades, né, toda a experiência pessoal, que é diferente do que ser contada por um médico, né? Assim, quem vive realmente é quem tem a maior propriedade para contar de como é que ela passou, e histórias bem importantes, né? Para quem está vivendo esse momento agora, vai se sentir bastante amparada por essas mulheres. Bom, doutor, a gente está vivendo o momento já do Outubro Rosa, né? Estamos em 4 de outubro. E eu falo sempre da importância desses meses coloridos, né? Porque o Outubro Rosa talvez tenha puxado a fila, mas a gente tem vários meses aí de conscientização a várias doenças. O quanto que isso é importante e o quanto que o senhor nota, a partir da conscientização que se tem no Outubro Rosa, uma onda de autocuidado maior, o que é que a gente teve já de ganho por conta dessa campanha anualmente que a gente tem? Realmente está até difícil hoje a gente lembrar, porque os meses agora, cada mês tem várias cores diferentes no mesmo mês, enfim. Mas o Outubro Rosa realmente é algo bastante simbólico, que foi o primeiro, né? Logo depois, seguido depois do Novembro Azul ali de próstata, que são os cânceres mais comuns, e depois outros seguiram, mas é bastante importante, porque, por exemplo, a visibilidade que recebe, né, sobre a importância de a gente fazer diagnóstico precoce, rastreamento, a questão do autoexame, do autoconhecimento, enfim, e principalmente a questão de procurar o profissional e o atendimento, né? Isso diminui de forma muito eficaz em relação a tanto na incidência de alguns cânceres, como realmente num diagnóstico mais precoce, que torna o tratamento muito mais fácil. Haja visto que da década de 90 para cá, como por exemplo as mamografias foram difundidas no mundo e bastante utilizadas, a mortalidade nos países que conseguem fazer o rastreamento de forma eficaz cai em 30%. Então isso aí é muito importante, né? A gente está falando aqui, hoje no Brasil, o INCA estima 66 mil casos, mais de 66 mil casos por ano em relação à incidência, e isso está subestimado. A gente sabe que nossos números geralmente não são tão reais, porque a gente tem locais aqui que a gente tem grande dificuldade de pegar esses números, principalmente região norte e nordeste, a gente tem uma subnotificação importante, mas se você reduz 30% da mortalidade apenas com exames simples de rastreamento, exames baratos, exames que são acessíveis, enfim, isso diminui bastante, impacta muito em relação a tanta morbidade como mortalidade, né, dessas doenças. E nesses meses, além dessa divulgação, geralmente a gente vê facilitações de acesso, né, muitas campanhas. Então a gente tem estruturas móveis que saem percorrendo os interiores, fazendo mamografias de forma muito mais fácil. A gente fica triste que isso deveria acontecer o ano todo, né? Essa facilitação do acesso aos exames deve ocorrer o ano todo, mas nesse mês geralmente existe uma polarização maior em relação a prefeituras, em relação a serviços, que acabam tornando mais fácil o acesso da população. Bom, doutor, existem fatores de risco para o câncer de mama, e quando que se deve iniciar o monitoramento? Quando que a mulher deve colocar já na sua rotina do ano, ou de quanto e quanto tempo, de estar fazendo esse monitoramento? Porque a gente sabe que descobrir em um estágio inicial também a chance de cura é elevadíssima, né?
É óbvio que existem fatores genéticos, né, fatores internos e externos, digamos assim, né? O principal fator de risco do câncer de mama é a idade, né? A gente sabe que à medida que a idade vai avançando, o risco do câncer de mama ele também vai aumentando. Então, a partir, né, dos 50 anos, esse risco vai aumentando progressivamente até ali os 90, enfim. Então, além da idade, que aí é algo que a gente não tem como atuar nesse sentido, mas outros fatores, como, por exemplo, histórico familiar, né? Pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama, diretos, parentes próximos, histórico de câncer de ovário, né? Também importante, histórico de câncer de mama bilateral, histórico de câncer de mama em homens, enfim. Então, são fatores que apontam mais para, talvez, uma causa genética, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito grande, muito mais amplo em relação a essas alterações genéticas que levam mulheres a ter, né, uma chance muito alta de ter um câncer de mama, inclusive em idades mais precoces, abaixo dos 50 anos, né? E outros fatores como por exemplo, a ausência, né, da amamentação antes dos 35 anos, que a amamentação é um fator protetor se ela é feita antes dos 35, né, meninas que têm início da menstruação mais precoce, abaixo ali dos 12 anos, mulheres que têm uma menstruação acima dos 54 anos também são fatores de risco que a gente acaba associando em relação ao câncer de mama. E é importante na população em geral, ou seja, a partir dos 40 anos, já ir fazendo o seu exame anual, né? Passar anualmente ali com o mastologista, fazer sua mamografia de forma anual, junto com o seu, né, ultrassom de mama. E nas pacientes de mais alto risco, isso é individualizado. Ou seja, por exemplo, se você teve um caso de câncer de mama na família abaixo dos 40 anos, ou seja, se você teve a sua mãe teve um câncer de mama aos 45. Então, a partir dos 35, esse segmento já deve ser iniciado de forma mais precoce, entendeu? Mas, de uma forma geral, a partir dos 40 anos, é o que orienta a grande maioria das sociedades, fazer já sua consulta anual com o mastologista ou ginecologista, fazer seus exames de mama de forma anual. É importante lembrar que o autoexame é importante em relação ao autoconhecimento, mas ele não substitui de nenhuma forma a ida ao profissional e fazer os seus exames. Quando um câncer de mama ele já é palpável, é porque, na verdade, ou ele já tem sintomas de dor, já tem sintomas de retração de mamilo, ele já tem, né, uma doença no estadio mais avançado. Então, não é o ideal. As medidas de rastreamento é exatamente para a gente achar câncer de mamas muito pequenos, abaixo de 1 centímetro, às vezes, ou ali com 1 centímetro, axila negativa, que aí o tratamento ele se torna bem mais simples, muito menos mutilante, muito menos invasivo e muito mais fácil e com chances de cura elevadíssimas. É isso que eu ia falar, né? A gente bate tanto nessa tecla, a gente fala tanto sobre isso, e a importância de descobrir no estágio inicial é fundamental, né? Porque a gente tem... quando fala câncer, a pessoa assusta muito, né? Obviamente, é uma doença que mata milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo anualmente. Mas esse monitoramento é justamente para isso, né, doutor? Para evitar que tenha um estado grave e elevar a chance de cura. O quanto que pode chegar a chance de cura, por exemplo, um estágio bem inicial, como o senhor falou aí? A chance de cura acima de 95%, enfim, é muito alta, né? Se a gente pega uma paciente em estádio 1, com axila negativa, uma lesãozinha pequena abaixo de 1 centímetro ali, fazendo o tratamento todo, e às vezes não precisa nem ser feita uma cirurgia, né, mais ampla, a gente consegue fazer cirurgias hoje bem localizadas, tirando só o quadrante onde está a lesão, fazendo só a biópsia do linfonodo sentinela na axila, ou seja, com cirurgias bem enxutas, digamos assim, né? Não como antigamente, que se faziam cirurgias bem mais mutilantes, mas hoje a gente consegue taxas de cura muito altas, né? A gente conseguiu avançar muito em relação aos tratamentos. Antigamente a gente tinha basicamente a cirurgia, enfim, mas hoje a gente tem a cirurgia, já seguida de uma radioterapia, que é um tratamento que dá mais controle local, hormonioterapias, né? Quimioterapias bem mais avançadas. Hoje a gente tem terapias-alvo, inibidores de PARP, inibidores de ciclina, que são medicações que vieram aí para aumentar muito a chance de cura. Então, assim, inclusive em doenças mais avançadas, a gente hoje consegue curar muitas pacientes que antigamente a gente julgava impossível, né? Hoje a gente consegue curas de doenças, inclusive, muito avançadas. Mas, obviamente, que num cenário inicial é muito mais fácil. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda encontra, né, principalmente pacientes do SUS que tem pouco acesso, a gente ainda se depara com muitos pacientes com doença mais avançada, infelizmente, né, pacientes com lesões de 8, 9, 10 centímetros já ulcerando pele, causando lesões, né,
bastante amplas, às vezes invadindo ali a caixa torácica, enfim, a axila muito comprometida, e aí a gente reduz muito nossa chance de sucesso em relação ao tratamento. A gente vê isso claramente quando a gente vê os estudos em relação à rede privada e à rede do SUS. Na rede privada, as taxas de doença avançada são bem menores, infelizmente. Doutor Danilo Rebouças, quero agradecer muito a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, parabenizar o GBO por essa iniciativa. Hoje, então, começa a 6ª edição da exposição Nós Vivemos o Câncer, lá no Shopping Boulevard, na Praça E2, e as pessoas vão poder ter, a partir de registros fotográficos, né, uma produção especial, justamente a realidade, né, de quem passou e, como diz o próprio título, viveu o câncer de mama. Tudo isso para gerar, obviamente, essa onda de conscientização. Eu digo sempre que se a gente conseguir fazer com que uma mulher, através de uma entrevista como essa, se conscientize de ir fazer o exame, e Deus livre, mas pode acontecer, descobrir alguma coisa, mas um estágio inicial, e conseguir salvar uma vida, olha só o benefício que a gente tem a partir dessas campanhas. E a gente sabe que é muito mais do que uma. Exato. Né? A gente sabe que há um alcance muito grande. Então, é de uma relevância fundamental. Tem assuntos que precisam virar clichê. Esse é um deles. Exato, né? E esse alcance que tem essa conversa de paciente para paciente, às vezes é bem maior, né, do que o alcance da conversa, né, do médico. Assim. Então, essa coisa da experiência de paciente para paciente é muito importante. Pois é, e a equipe do GBO vai estar conosco aqui também, né, nesse mês de outubro, falando um pouco mais a respeito do Outubro Rosa, também nesse momento muito importante. Doutor Danilo, forte abraço, parabéns pela iniciativa e até a próxima oportunidade, tá bom? Eu agradeço a vocês, me coloco à disposição aí e qualquer coisa estamos às ordens. Conversamos então com o doutor